Olá, está começando mais uma edição do Debate Unibrasil. O programa traz assuntos relevantes para a sociedade a serem debatidos por especialistas. Eu sou a Thaís Vieira e hoje nós vamos falar sobre assédio e importunação sexual contra as mulheres. Recebemos hoje no estúdio a coordenadora das Delegacias da Mulher no Paraná, a delegada Márcia Rejane Vieira Marcondes. Obrigada pela presença, Márcia. Eu que agradeço. E também a advogada e sócia em um escritório especializado em atendimento a mulheres e LGBTI+, Mariana Paris. Obrigada pela presença, Mariana. E antes de começar o debate, vamos falar sobre alguns dados importantes. 97% das mulheres com mais de 18 anos afirmaram que já passaram por situações de assédio sexual no transporte público, aplicativos ou em táxis, segundo pesquisa dos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva, com apoio da Uber. Os institutos entrevistaram em fevereiro deste ano 1.081 mulheres que utilizaram o transporte público ou privado nos 3 meses anteriores à data do início do estudo. As entrevistadas foram ouvidas em todas as regiões do Brasil. Sudeste 38%, Nordeste 22%, Centro-Oeste e Norte 20% e Sul também 20%. Ainda de acordo com a pesquisa, 41% das entrevistadas afirmaram que foram vítimas de olhares insinuantes no transporte público, ônibus, metrô e trem, 10% em veículos de aplicativo e 11% em táxis. Esse foi o tipo de situação de assédio mais relatado nas 3 formas de locomoção. As encoxadas correspondem a 35% dos casos denunciados por vítimas no transporte público, seguidas de cantadas indesejadas, passadas de mão pelo corpo e contato de cunho sexual. Em Curitiba, a Guarda Municipal atendeu recentemente 2 casos de importunação sexual dentro do transporte coletivo, no mesmo dia. Já são 57 situações registradas pelo órgão desde o início do ano. E esse número não para de aumentar. E como podemos perceber, os dados são bastante assustadores. Delegada, Márcia, como que é o trabalho da Delegacia da Mulher nesses casos de assédio e importunação sexual? A Delegacia da Mulher trabalha basicamente com 2 tipos de público, né? Todas mulheres, todas adultas, mas 2 tipos de público. Um público que é a violência doméstica familiar e outro a violência sexual. A importunação sexual ela está incluída na violência sexual. E até retomando um pouquinho do histórico, que esse crime é relativamente novo, antes nós tínhamos a importunação ofensiva ao pudor. E a importunação ofensiva ao pudor era um crime que não tinha uma pena superior a 1 ano. Então o que acontecia? Se resolvia por termo circunstanciado, e como a doutora Mariana bem sabe, nós recebíamos a vítima e o agressor no mesmo momento e liberávamos ao mesmo tempo os 2. Porque o procedimento não nos permitia prender o agressor. Hoje não. Hoje, não só o ordenamento nos permite prender, como felizmente não nos permite arbitrar fiança. Então, a fiança só pode ser arbitrada pelo juiz. Então, efetivamente, a mulher está muito mais salvaguardada agora, porque esse crime realmente ficou mais pesado e isso, infelizmente, nós precisamos que tivesse aquela situação lá em São Paulo, em que o rapaz ejaculou numa moça num evento, uma semana depois em outra, né, para que realmente se levasse em consideração a necessidade da mudança legislativa. Então, o atendimento hoje, ele dá um suporte melhor para as mulheres e efetivamente nós temos então um aumento nessas reclamações, porque se vê algum resultado, né? E Mariana, quais são os tipos de violência contra a mulher que existem? Thaís, essa sua pergunta é bem complexa, né? Eu vou tentar resumir um pouquinho aqui, só para a gente entender especificamente no que diz respeito à violência sexual contra a mulher, né? Então, a gente confunde muito essa questão do assédio com a importunação sexual, porque o assédio, assim, no sentido amplo, que é o que a gente fala no senso comum, não corresponde exatamente ao assédio que a gente prevê na legislação penal hoje no Brasil. Então, eu vou explicar um pouquinho o que é o assédio no nosso senso comum, né? A gente diz assédio sexual especificamente de qualquer cantada ofensiva, de qualquer coisa que a mulher não tenha desejado receber, né? Qualquer coisa que ela não tenha consentido. Então, pode ser uma cantada, pode ser um toque, pode ser um beijo roubado. Tudo isso a gente no senso comum costuma chamar de assédio sexual. O assédio sexual para a legislação é uma coisa um pouquinho diferente.
esse tipo de investida sexual, ela tem que ter acontecido dentro de um contexto de hierarquia. Então, seja no trabalho, no emprego, no estágio, em alguma situação em que quem fez essa conduta de ultrapassar esses limites que a mulher coloca tem que ter sido especificamente um superior hierárquico a ela. Então, o assédio sexual como crime precisa ser caracterizado a partir disso. Então, é uma questão ali de um superior, um chefe que oferece. Então, assim, ó, veja, você vai ser promovida se você sair comigo sexta-feira, se você tomar aquela cerveja comigo, manda foto, faz alguma coisa nesse sentido, pode ser caracterizado como um assédio sexual, que é bastante diferente da noção que a gente tem no assédio, né, de uma forma geral aí na sociedade. O assédio, na forma geral que a gente tem no senso comum, vai se caracterizar, na maioria das vezes, como importunação sexual, que é esse crime novo, né, que a doutora comentou, que daí vai incluir essas questões, por exemplo, de ejaculação no transporte público, encoxadas, como você comentou ali no início, passada de mão, ejaculação, masturbação, todas essas coisas, independente de onde elas aconteçam, normalmente dentro de espaços públicos, né, no ônibus, enfim, elas vão se caracterizar como importunação sexual daí. Então, o assédio, de uma maneira geral, que a gente tem no senso comum, acaba sendo enquadrado como importunação sexual, normalmente. E se me permitir só complementar uma coisa, quando a gente tem esse assédio, que é essa situação que ocorre com essa situação hierárquica, a gente sempre tem uma autoria conhecida. Por quê? Porque é necessário esse vínculo. A vítima sempre conhece. Pode ser tanto a promessa de uma progressão funcional, como pode ser a promessa de uma pena, uma demissão ou uma segurada na carreira, enfim. Já no caso do assédio sexual, da importunação sexual, não. Nós vamos ter, na sua imensa maioria, né, até hoje não atendi um que não fosse assim, um autor desconhecido da vítima. Então isso daí também é uma coisa que a gente pondera nesse momento. Sim, é normalmente uma situação em que a pessoa não tem uma relação próxima, né, com o agressor, né? Normalmente é uma pessoa enfim, da sociedade, de fora ali, de alguém que ela não conhece, né? E como que a lei penaliza esses casos, tanto de assédio sexual e de importunação sexual? Os dois prevêem pena de prisão, né? As duas situações. A situação de assédio sexual, nós normalmente temos uma situação mais crônica. As nossas vítimas demoram, às vezes, a nos procurar, inclusive. Por quê? Porque estão naquele ambiente onde efetivamente você está trabalhando, você depende daquele lugar, né? Às vezes, nas primeiros assédios, ela até acha que entendeu errado, a gente tem essa circunstância. Então, mas normalmente nós vamos ter uma situação crônica que vai fazer com que a gente tenha que estar ao inquérito, fazer um mecanismo de provas mais robustas. Na situação da importunação, normalmente nós vamos ter uma situação de flagrancial. Aquele fato aconteceu naquele momento. Como você falou, Thaís, a nossa Guarda Municipal ela tem um atendimento específico a essa situação quando nós temos isso dentro dos terminais ou dentro dos ônibus. Porque pode ser em qualquer local acessível ao público. Né? Por quê? Porque é responsabilidade deles, é responsabilidade da prefeitura, né? A segurança das pessoas que estão utilizando dos transportes ou dos próprios terminais. Então, o acesso, a chegada é muito mais rápida, né? Os motoristas, eles têm já uma orientação do como proceder. Todos eles sabem como proceder, por quê? Porque é uma preocupação de que o nosso transporte efetivamente fique mais seguro também para as nossas mulheres. E os motoristas, se acontece dentro do ônibus o assédio, eles podem talvez desviar da rota e chegar até uma guarda municipal mais próxima para ajudar essa pessoa que sofreu o assédio? Efetivamente, eles até podem fazer um desvio de rota, né? Mas vamos pensar que nós estamos com um ônibus que só tem umas 40 pessoas lá dentro, né? Talvez as outras 39 não fiquem tão felizes. O procedimento padrão é acionar a guarda que irá até eles, né? Que irá buscar essa vítima, buscar esse agressor e, de preferência, alguma testemunha. Porque, claro, que ele vai dizer que não fez, ela vai dizer que fez, né? Então, às vezes a gente tem até a sorte de ter alguma imagem, que também nos ajuda muito, né? Mas o procedimento padrão é que ele imobilize o ônibus, ou seja, pare, né? E aguarde que a guarda chegue. Por quê?
até por uma questão de lógica. Um carrinho de passeio, um Gol, enfim, as viaturas, andam muito mais rápido que um ônibus enorme. Então, é mais adequado que se faça assim. Não só pelo conforto dos outros passageiros, mas porque também a rapidez no transporte. E veja bem, nós vamos ficar com uma pessoa talvez 2, 3 minutos até que chega uma viatura da guarda com ele, a vítima e as outras pessoas no mesmo ambiente, né? Ou nós vamos ficar 30 minutos até que ele chegue a algum outro lugar, né? Então o procedimento é imobilizar o veículo, ou seja, parar o ônibus e nesse mesmo momento entrar em contato com a guarda, que vai chegar ali em pouquíssimo tempo. Mariana, e como que a mulher ela percebe que ela está sofrendo essa importunação sexual, esse assédio sexual, quando não tem realmente o ato? É sempre uma situação muito delicada, né? Muito constrangedor para a mulher, e a gente nota que, em geral, né, as mulheres acabam se sentindo culpadas por aquilo que aconteceu, né? Até por uma cultura aí que a gente tem de culpabilização da mulher, né? Então, a mulher, quando sofre alguma ofensiva sexual, né, alguma investida que ela não consentiu, a nossa primeira reação é sempre pensar, poxa, mas o que será que eu fiz para ter causado isso? Será que a minha roupa estava provocando? Será que da forma que eu saí hoje acabei causando isso? E isso é sempre um pensamento que a gente tenta afastar na cabeça das mulheres que passam por isso, né? E das pessoas em geral que conversam sobre isso, porque a culpa nunca vai ser da mulher, né? Isso é um primeiro passo para a gente reconhecer essas violências, né? Então, a culpa é sempre de quem praticou esse ato, né? E isso sempre tem que ser encarado de frente para a gente conseguir definir exatamente o que são essas violências, né? Então, sabendo que a roupa da mulher não interfere, que o jeito que ela estava se comportando não interfere, né? Enfim, a forma que ela saiu na rua não tem nada a ver com aquilo que aconteceu, a gente consegue identificar o que foi mesmo ali, o que aconteceu, que é um assédio, uma violência, uma coisa invasiva ali da liberdade, da autonomia da mulher, né? Então, o primeiro passo eu diria que é esse, nunca se sentir culpada, né? Nunca se responsabilizar por aquilo que aconteceu e pensar mesmo que nós somos autônomas, né? Nossos direitos, a gente tem que estar no espaço público, na rua, sem sofrer nenhum tipo de comentário, né? Toque, nada que não seja consentido, né? Ou autorizado. Tudo isso tem que ser devidamente encaminhado como as violências que são, né? Uma pessoa, se eu passar uma mulher nua aqui, isso nos obriga a tocar nela? Né? Pergunta os homens aqui. Então, porque ela passou nua, eu sou obrigada a tocar nela. Então, não. A vítima, ela continua sendo vítima. As ações dela não obrigam a outra pessoa a agir dessa forma. E é interessante, como a gente trabalha muito com mulheres, essa noção que as mulheres trazem do berço, parece, de que a culpa é nossa. Não interessa o que foi. Né? E a gente já vem com essa ideia de que a gente veio para o mundo para fazer as coisas darem certo. Eu até hoje olhei no meu armário, ainda não achei aquela varinha mágica para fazer as coisas dar certo, mas devia ter recebido, né? E ela vem com essa ideia de que de algum momento ela chega pra gente contando uma história e diz, eu não devia estar naquele horário, naquele lugar, daquele jeito, e a gente tem todo um trabalho para explicar para ela que não, que ela pode estar naquele lugar, daquele jeito, daquela forma, e que isso não autoriza outra pessoa a tocá-la, né? Se ela não o desejou e se ela não autorizou. O debate está muito bom, mas a gente precisa fazer um rápido intervalinho e a gente já volta. Todo dia é uma oportunidade de mostrar quem somos, de se superar, de fazer o melhor. Em cada dia que começa, a gente vai construindo juntos o nosso jeito de ser, de aprender, de educar. A gente vai construindo juntos o Unibrasil. Voltamos com o debate Unibrasil e o tema de hoje é assédio sexual e importunação contra mulheres.
No estúdio, contamos com a presença da coordenadora das Delegacias da Mulher no Paraná, a delegada Márcia Regiane Vieira Marcondes, e também a advogada sócia em um escritório especializado em atendimento a mulheres e LGBTI+, Mariana Paris. Obrigada pela presença novamente, meninas. Eu quero perguntar agora, como que a mulher faz para denunciar quando ela está sofrendo um assédio sexual? Existe algum procedimento, alguma medida protetiva, como que é? Tá, nós temos mais de uma forma de denúncia. Se um fato está acontecendo naquele momento, né, então nós podemos chamar ou Polícia Militar através do 190 ou a Guarda Municipal através do 56, né? Se a situação não está acontecendo naquele momento, já aconteceu, então nós não estamos numa situação de flagrância mais, ela pode se dirigir à Delegacia da Mulher, estando em Curitiba. Nós estamos no equipamento chamado Casa da Mulher Brasileira, ali no Cabral, para que ela faça o boletim de ocorrência dela e isso dê início a um processo, conhecendo ou não o autor. Às vezes há aquela ideia, não, mas eu não sei quem ele é. Ok, você não sabe, mas nós vamos procurar por ele. Mas essa situação que a gente tem de importunação, que de modo geral as vítimas não conhecem seu agressor, se já aconteceu naquele momento, ela paralisou, que é muito normal, né, Mariana? As meninas paralisarem, porque até entender que aquilo aconteceu com ela, né? E de repente ela chega em casa e comenta com a mãe, ou comenta com o irmão, com uma amiga, e diz, olha, realmente aconteceu um crime, compareça à Delegacia da Mulher, por quê? Porque ela não está fazendo só por ela, ela está fazendo também pelas outras mulheres. Porque esse tipo de situação não é uma situação que aconteceu uma vez na vida com ele, isso se repete. Tá. Aí a gente vai ter início a um procedimento. Mas eu vejo uma coisa, até vi uma situação, o cara que estava importunando a moça no ônibus, ele é meu vizinho, eu conheço ele, não sei nem quem é a moça, mas ele eu conheço e tal, eu vi essa situação. Você pode fazer a sua denúncia através do 180, né? Por quê? Porque aí nós vamos ter isso elencado. Como dizer, você não está fazendo só para você, independentemente de ter sido a vítima, você pode e deve fazer isso. Porque e nós temos uma outra coisa, que a violência ela é sempre progressiva. Então, se no primeiro momento ele estava lá só no esbarrãozinho e tal, ele vai progredindo até onde não sabemos. Então, com atos mais violentos, com atos mais frequentes, então é uma maneira disso ser sanado. Quando nós estamos naquela situação de assédio, aquela situação em que a gente tem a situação funcional, da mesma forma, ela deve comparecer à delegacia com o maior número de elementos que ela tiver, porque hoje em dia tem um negócio chamado telefone, em que a gente tem um elemento de prova fantástico, porque as pessoas mandam mensagens, as pessoas mandam e-mails, as pessoas mandam fotos horríveis, mas mandam. Isso não é do meu tempo, esse tipo de foto, né? Então começa a mandar aquele tal de nudes, né? E Isso tudo para nós serve como elemento de prova dessa situação. Então é importante sim que ela compareça. Se ela for à Delegacia da Mulher e contar a história dela, e à medida que for orientada e tal, ela entender que não é o momento de fazer o procedimento, ninguém vai obrigá-la a fazer. Nosso primeiro papel é orientá-la. Então nós vamos orientar ela sobre o que está acontecendo, dar a visão jurídica ao que está acontecendo, nos colocar à disposição dela, para então ela, entendendo o que é o caso, de dar início a um processo, nós o faremos. Nosso primeiro compromisso é com a nossa mulher em situação de violência, né? Muito depois disso, nossos outros compromissos virão. Mas primeiro nós temos um compromisso com ela, de que ela se sinta à vontade. Lembrando que ela vai ter um período de 6 meses, 180 dias, em relação do fato, né, para ela iniciar esse procedimento. Então, se ela não está segura hoje, foi lá, foi orientada, não está segura, mas daqui a uma semana está segura, vamos começar daqui a uma semana. Para nós é mais importante que ela esteja estável e segura. E outras pessoas podem denunciar por essa mulher que sofreu esse assédio? Eles podem denunciar por ela, mas nós vamos precisar dela. Nós vamos precisar que ela nos autorize a fazer o processo, né? A gente chama isso de representação, mas a gente precisa que ela nos autorize. Se ela não autorizar o processo, eu não posso fazer contra a vontade dela. Mas isso pode me possibilitar conversar com ela, né? Conversar, explicar para ela que o que aconteceu com ela é crime. Às vezes já deve ter sido uma situação que a pessoa vem te contar uma história e aí você diz assim, tá, mas isso é crime. E a pessoa não sabia, né? A pessoa não tinha concatenado que aquela situação não era normal.
que aquilo não, aquilo acontece com todo mundo. O fato de acontecer com todo mundo não torna a coisa normal, torna apenas a coisa corriqueira. E muito menos deixa de ser crime por causa disso. E Mariana, você acha que esses altos números de assédio, de importunação sexual é um problema estrutural da nossa sociedade? Sem dúvida, Thaís, é um problema estrutural, é um problema grave e é um problema que, em alguma medida, todas as mulheres já experienciaram durante algum momento da vida, né? Isso, enfim, está fundado aí numa falta de informação das pessoas, né? Numa ideia muito antiga de que as mulheres têm menos direitos que os homens, estão numa posição social inferior, né? Então isso ainda é muito naturalizado, né? Seja na questão da violência doméstica, seja na questão da violência sexual, né? A gente ainda tem essa cultura de achar que, por exemplo, o corpo da mulher, porque está no espaço público, porque está num lugar, né, que tem outras pessoas, aquele corpo também é público, né? A gente se sente muito autorizado enquanto sociedade, enquanto grupo, né, de pessoas, a dizer coisas sobre aquele corpo, a julgar aquela mulher, a dizer, bom, mas nem era bem isso que você estava falando, né? A culpá-la por eventuais coisas que possam acontecer. E isso é um problema muito grave que a gente tem que batalhar muito para desconstruir essa cultura na cabeça das pessoas, né? Eu acho que uma chave muito importante para a gente ir desconstruindo tudo isso é a informação, né? Então, contribuir para que essas informações circulem, ser a pessoa que está do lado de uma mulher que passou por uma situação como essa, que informe ela, veja, isso é um crime, você precisa, né, denunciar, você precisa procurar os seus direitos, você não faz isso só por você faz isso por outras mulheres. É uma atitude que contribui não só para ir diminuindo esses casos, mas para diminuir essa mentalidade que inferioriza as mulheres, né? Lembrar que a gente está sempre educando alguém. Hoje nós estamos educando os nossos filhos, hoje estamos educando as pessoas, os nossos familiares, a sociedade. Quando nós reagimos, nós demonstramos que isso é possível, né? Nós demonstramos que isso é o certo, né? Nós temos que, nesse educar, colocar exatamente o que a doutora Mariana colocou, que o corpo da mulher é dela, é uma decisão, não é porque ela está no baile funk, né? Não é porque ela bebeu, que isso autoriza outra pessoa a fazer alguma coisa com ela, né? Não autorizaria a fazer com um homem nem com uma mulher, né? Então é necessário que a gente tenha essa visão muito assim que, se a minha amiga ou conhecida ela bebeu, ok, vamos buscar um transporte para ela chegar em casa, então. Essa seria, né, a conduta correta, né? E não dizer, olha, ela está procurando, e aí acontece. Que a gente ouve isso, infelizmente, muito das mulheres. Quando a gente revê algumas coisas, a gente vê, mas as mulheres mesmas falam coisas e nós temos que nos educar a entender que esse não é o caminho. O caminho, nós somos seres humanos, somos independentes, somos autônomos, né? E temos direito à nossa privacidade mesmo no espaço público. Mariana, você trabalha com atendimento especializado em mulheres. Qual que é a importância de ter esse segmento hoje em dia? A importância desse segmento, Thaís, é porque essas causas, né, essas demandas, esses acontecimentos, eles têm particularidades e coisas muito específicas, né? Então, atender especificamente mulheres, seja nessas causas, seja em outras, é se propor a escutar exatamente tudo que tem por trás disso que está acontecendo, né? Essas desigualdades, essas dificuldades que as mulheres têm para denunciar, né? Ter um atendimento especializado é atender pensando em tudo isso, levando tudo isso em consideração e que isso tudo demanda uma escuta mais atenta, um cuidado mais humanizado, né? Um atendimento livre de julgamentos, então é ouvir aquela pessoa que está relatando aquela situação toda, que é muito particular, muito específica das mulheres, né? Então essa questão toda da violência atinge muito especificamente as mulheres, né? Então isso vai demandar toda uma escuta diferente, uma escuta mais humanizada, mais acolhedora, mais empática, né? Que é também um trabalho muito bacana desenvolvido na Delegacia da Mulher, na Casa Brasileira, que conta com esses serviços também multidisciplinares de escuta das mulheres, né? Então, muito inspirado nisso que vem a minha atuação como advogada, assim, e muito focada nesses problemas que as mulheres vivenciam com muita especificidade, né? E, Márcia, o poder público tem estrutura suficiente para atender essas mulheres? Nós temos uma capacitação que nós fazemos há alguns anos para cá,
exatamente voltada como a doutora Mariana falou, a esse momento de respirar, ouvir, porque quando a gente está trabalhando no patrimônio, furtos e roubos e tal, a pessoa chega lá, meu carro foi levado, ok, de onde? Com 3 perguntas você termina o boletim de ocorrência. Nossos boletins de ocorrência da Delegacia da Mulher levam, em média, 2h30 para ser confeccionados. Por quê? Exatamente porque nós entendemos que essa mulher está no momento em que ela vai contar muito mais coisas do que nós precisamos saber, seja em qual tipo de crime nós estejamos trabalhando, porque primeiro ela tem a justificação do outro, né? Não, isso aconteceu comigo porque... E a gente tem que quebrar esse momento dela. Isso não é uma atividade muito fácil, né? A partir desse momento realmente ouvir, buscar as provas, buscar as ações que nós podemos ter, e nós temos uma visão hoje, que é uma visão de poucos anos para cá, em que nós vamos fazer um atendimento único a essa mulher. Nós não queremos que ela precise retornar à delegacia para fazer um segundo depoimento. Por quê? Porque quando nós fazíamos isso, de fazer o boletim de ocorrência e já agendar lá para vir dali 2, 3 dias para falar com o escrivão, nós perdíamos muitas das nossas mulheres. Nós tínhamos muitos boletins de ocorrência, bem menos procedimentos, mas aqui tinha poucos, mas bem menos procedimentos, né? Por quê? Porque ela retornava para a casa dela e daí 2, 3 dias depois ela teria que retornar e ela não tinha dinheiro para pagar o ônibus, está desempregada. Ou ela está empregada e não poderia faltar novamente. Ou então ela já retornou para aquele ciclo onde ela já voltou a se culpar, voltou a ser, como diz, aquele ser de esperança, achando que tudo vai dar certo. Então, a nossa busca na unidade policial, a gente fazer um atendimento único exatamente para que ela sinta que aquela etapa passou. Agora nós vamos trabalhar mas com aquela etapa passou e a gente efetivamente fica muito feliz em contar com outros órgãos, porque a rede para nós é muito importante. Não só naquele momento em que já aconteceu, mas também de forma preventiva. São pessoas que realmente nos apoiam muito, a gente não tem como dizer, vamos fazer um serviço de excelência, um serviço que vá atender bem as nossas mulheres, sem que a gente tenha outros atores. Então nós temos atores advogados, nós temos promotores, temos juízes, mas temos também psicólogos, assistente social, toda uma rede de pessoas que estará lá para atender aquela mulher naquele momento. E existem projetos de ônibus exclusivo para mulheres. Vocês acham que isso resolveria o problema ou é só uma forma de maquiar algo que não tem como resolver? Bom, francamente, eu acho que segregar nunca é a melhor opção, né? Pode ser aquela coisa assim, nós estamos no meio do incêndio, então vamos lá jogar água, ok. Pode ser uma coisa momentaneamente efetiva, né? Mas me parece que nós temos que trabalhar uma coisa muito mais complicada chamada educação. Que essa sim é que vai fazer com que a gente tenha uma mudança de panorama. Porque, ok, nós segregamos, resolvemos esse problema agora, então nós pegamos um ônibus, pintamos ele da cor que você achar melhor, né? Porque daí adoramos fazer ônibus coloridos, né? Vamos fazer um ônibus da cor que achar melhor. E daí nós vamos transportar essas mulheres. Nós temos 52% da população de Curitiba e que se repete no estado são mulheres. Então nós teríamos que ter 52% da frota, sim? Você acha que isso vai acontecer? Desculpe. Eu sou um pouco incrédula em algumas coisas, por quê? Porque então teríamos que ter. Nós somos maioria. E eu acho que não, nós temos que voltar assim, na educação, na penalização do criminoso, na segregação dele, não das mulheres. Sim. Não sei se... Sim. Não, eu concordo. Eu acho que é uma medida que eventualmente pode servir para dar uma mais segurança para a mulher naquele momento, né? Então a pessoa pode se sentir eventualmente mais segura ali de estar dentro de um ônibus exclusivo para mulheres, mas que não ataca diretamente o problema, né? Que é essa questão do machismo, que é essa questão da gente achar que os corpos das mulheres estão à disposição, né? Então a mulher ter que ocupar um espaço exclusivo para elas, primeiro que reforça toda uma estrutura, né, ainda
de desigualdade, uma estrutura excludente, né? Então, normalmente o ônibus é rosa, né? Normalmente ele é uma coisa toda que reforça essa coisa do feminino, né? Que isso já é problemático por si e também não ataca o problema, né? A gente não vai aí divulgar essas informações, a gente não vai dar autonomia para essas mulheres fazerem as denúncias, né? Então, pode ser visto como uma medida ali imediatista para que a mulher se sinta mais segura, e aí eu também não vou criticar, né, se alguma mulher quiser usar esse serviço porque se sente mais segura, mas como política pública talvez seja um pouco questionável. Um pouco advogado do diabo. Aí quando uma mulher for eventualmente tocada, como não estiver nesse ônibus rosa, lilás, cor de sei lá que cor, mas porque ela estava no lugar errado. Então ainda reforça isso. E a outra circunstância, assim, dessa daí realmente de super advogado do diabo, né? Então nós vamos ter um ônibus só de mulheres, vamos ser só mulheres. O que impede então, nós vamos fazer terminais também, só para mulheres, por quê? O que impede então, o ônibus só de mulher chega às 3, oba! O cara pode ficar guardando dentro do terminal. Então eu acho que não vejo isso como uma solução. Uma coisa paliativa, muito mais com viés político do que propriamente de política para mulheres. E para encerrar a nossa conversa, vocês têm alguma consideração, Márcia, Mariana? Bom, primeiro, se me permitir falar, eu sou mais velha, eu posso. Primeiro, nós já passamos muito da época de ficarmos quietas, né? Nós temos sim que colocar a boca no trombone por nós, pela outra, né? Interferir nesse processo, investir um pouquinho mais essa solidariedade feminina, que a gente sente falta ainda, né? Porque isso sim, nós precisamos fazer. Nesse tipo de circunstância, não podemos deixar a outra sozinha. Uma outra coisa pela qual às vezes as mulheres não vêm fazer denúncia para nós, seja do que for, é porque elas se sentem absolutamente abandonadas sozinhas. Como elas se sentem culpadas, elas não encontram esse conforto nem na família, nem nos amigos, nem na sociedade e eventualmente nem nos serviços que ela vai buscar. Ela se sente assim, né? Às vezes a gente tem essa dificuldade. Então a gente tem, que manter as mulheres unidas. 2, e não é contra ninguém, é a favor delas. 2, que realmente denunciar, reclamar, apontar. Porque uma coisa que eu sempre digo quando estou na minha unidade de trabalho, né, diz assim, se eu não tenho reclamação, porque está tudo bem. Então não há por que a gente mudar. Então não, tem que reclamar, e reclamar do agressor, reclamar de se a pessoa que a atendeu não atendeu com algum olhar mais preconceituoso, de culpabilização, porque nós não admitimos isso mais. Mas a gente só sabe o que nos contam. Então sim, que as mulheres têm que se unir e as mulheres têm que denunciar sempre. Não tem exceção. Nem tenho o que falar depois disso, né? Não, esse chamado, assim, para as mulheres se unirem, para denunciarem, procurarem seus direitos é muito importante, é isso que faz toda a diferença, assim, a gente sabe que não é fácil, que o processo até conseguir fazer uma denúncia, ele é complicado, ele é doloroso, ele deixa marcas, né? E a gente não ignora isso, né? Quando a gente faz esse chamado para as mulheres, a gente leva isso em consideração, né? Mas é uma tentativa de mudar essa mentalidade de que essas coisas são comuns, são banais, né? Então, assim, dentro do que a gente puder fazer como mulher, como sociedade, como pessoas que estamos envolvidas nessas questões, a gente tem que ser mesmo esse apoio para as pessoas que estão passando por isso, né? Divulgar essas informações, estar ao lado dessas mulheres. É isso que faz a diferença, é isso que contribui para o fim dessas violências, né? E é isso que a gente tem que continuar fazendo, assim, né? Divulgar isso, ser esse apoio, estar ao lado de uma pessoa que passou por uma situação como essa, para justamente incentivá-la, né? E apoiá-la, e para a gente de uma vez por todas entender que, enfim, a mulher está na rua porque é o direito dela, ela vai pegar um ônibus e ela tem que fazer isso livre de violências, livre de preconceitos, livre de julgamentos. O Debate Unibrasil fica por aqui. Espero que tenham gostado do programa. Não esqueçam de curtir e nos acompanhar também pelas redes sociais. Acesse também o nosso site tvcampus.unibrasil.com.br. Muito obrigada e até a próxima!